Sessão ordinária do dia 17 de abril de 2018. Invocando a proteção de Deus e as bênçãos do Padre Cícero, declaro aberta a presente sessão. Autorizo o primeiro secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. Boa tarde a todos e a todas. Vereador Capitão Vieira, presente. Vereador Auricélia Bezerra. Presente. Vereador Claudenor Mota. Presente. Vereador Cicinho. Presente. Vereador Dâmia de Firmino. Vereador Domingos Borges. Justificado. Vereador Demonte Agra. Vereador Gleidson Bezerra. Presente. Vereadora Jaqueline Gouveia. Presente. Vereador Adalto Araújo. Presente. Vereador José Barreto. Vereador Davi Araújo. Vereador Davi Araújo. Vereador Nivaldo Cabral. Vereador Dr. Tasso Magno. Vereador Márcio Joia. Presente. Vereador Aninha Teles. Presente. Vereador Preto Macedo. Presente. Vereadora Rita Monteiro. Vereadora Rosane Macedo. Vereador Darlan Lobo. Vereador Beto Primo. Pronto, senhor presidente, a quórum. Obrigado, excelência. No pequeno expediente, pergunto se tem algum vereador que deseja que a ata da sessão ordinária realizada no dia 10 de abril de 2018 seja lida no todo ou em parte. Coloco referida a ata em votação. Quem for favorável permaneça sentado e contrário de pé. Declaro aprovada. Obrigado. Comunicamos que nós recebemos solicitação da ilustre madrinha Marluce Souza e a assessora de imprensa da campanha Amor e Mechas, a radialista Maria Adriana Calixto de Brito. Ambas solicitaram espaço na tribuna de honra desta casa, mas até o momento não chegaram. Portanto, ficam vossas excelências informados que, caso elas cheguem, usarão o espaço regimental no grande expediente. Autoriza a secretária executiva a fazer a leitura do expediente das correspondências recebidas. Da vereadora Rita Monteiro, solicitando justificar a sua ausência nesta sessão, 17 de abril de 2018, em virtude de ter ido acompanhar seu esposo em consulta médica na capital cearense, razão pela qual não pôde comparecer à sessão. O ofício 07/2018 da Secretaria de Infraestrutura CEINFRA, não mudou não, viu? Sabe o que eu estou te dizendo? Não mudou não. Informando que as demandas foram encaminhadas para as secretarias responsáveis pela execução. A solicitação quanto à limpeza pública e coleta de lixo foi direcionada para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, SEMASP, e quanto à segurança e transporte coletivo foi enviado para a Secretaria de Segurança e Cidadania, SESP, e referente à demanda de saúde em tempo integral para o bairro, a mesma foi encaminhada para a Secretaria de Saúde, CESAL. Responde ao ofício 628, de autoria da vereadora Rita Monteiro. O ofício 408/2018, do assessor especial da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará, José Rubson Augusto Mendes, referindo-se ao ofício 426/2018, de autoria da vereadora Rita Monteiro, em que solicita informações acerca do atendimento de saúde a servidores públicos através do Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará, ISEC. Isso posto, está encaminhando apenas a cópia do ofício 112/2018, enfocando o tema. O ofício 134/2018, do secretário de Esporte e Juventude, Luciano Basílio dos Santos,
em resposta ao ofício 657 e 597, de autoria do vereador Tasso Magno, informando que se encontra em fase de elaboração os editais de chamamento público para a realização de parcerias com as organizações sociais de esporte amador das mais diversas modalidades esportivas, entre elas o tênis de mesa, voleibol, basquetebol e handebol. A previsão de publicação dos referidos editais é para o mês de abril de 2018. Aproveito a oportunidade para comunicar que a Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, através da Secretaria de Esporte e Juventude, no ano de 2017, apoiou diversas modalidades de esporte amador em nosso município, inclusive o tênis de mesa, através de termo de parceria, onde foi repassado o valor de R$20 mil, fora passagens, que somariam aproximadamente o valor de R$15 mil. Neste ano, o município tem apoiado o esporte amador, cedendo espaços para a realização de eventos esportivos, dispondo equipe de pessoal para a organização dos eventos, incluindo arbitragem, doação de materiais esportivos, disponibilização de transporte para participação em campeonatos, entre outras ações. Ainda o ofício 137/2018, de autoria do vereador secretário de Esporte e Juventude, Luciano Basílio dos Santos, em resposta ao ofício 61 e 126/2018, informando que realizamos a atualização do relatório dos quadros e campos em nosso município para preparo de licitação para a manutenção dos mesmos. O relatório atualizado já foi encaminhado para a CEINFRA para a elaboração da parte técnica. O ofício da SEDEST, encaminhado à vereadora Rita Monteiro, sobre a reforma do abrigo institucional de Juazeiro do Norte, como restou acordado em reunião realizada na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho de SEDEST. Diante da necessidade de reforma e em comum acordo com o Ministério Público, será realizada a reforma no abrigo institucional de Juazeiro do Norte. Estima-se que até a data de 18 de abril, o projeto que segue em anexo em escala reduzida será devidamente encaminhado para o setor de licitação da Prefeitura para que proceda o devido processo e, posterior a este fato, ser realizada a contratação da empresa vencedora e o mais rápido possível se dê início à sua execução. Vale destacar que o município de Juazeiro do Norte, através da SEDEST, não evitará esforços para que o projeto seja executado o mais breve possível. O projeto que segue foi criado com base nas orientações técnicas do Serviço de Acolhimento, segue em anexo quadro resumo, descrevendo a infraestrutura deste equipamento, atendendo todos os pressupostos legais. Além disso, o município de Juazeiro do Norte está empenhado em procurar um ambiente que possa ser adequado para a permanência das crianças e adolescentes que se encontram no abrigo, ambiente este que não pode ser diferente do local onde se encontram, pois tem esse a se assemelhar com seus lares. Do secretário interino de Desenvolvimento Social e Trabalho, Francisco Sandoval Barreto de Alencar. Não, ainda não, senhor presidente. Ainda o ofício da CUMP, o presidente Salatiel Maximiliano de Souza Santos, que vem solicitar dos órgãos ajudas para que possam dar continuidade ao nosso trabalho, que já vem sendo desenvolvido há mais de um ano, com a finalidade, um trabalho de desenvolvimento do esporte na nossa cidade com adolescentes, além de outras atividades que é feita com os mesmos. O convite do coordenador do Comitê Municipal de Combate ao Mosquito Aedes aegypti, sente-se honrado em convidar para participar da terceira reunião ordinária do Comitê Municipal de Combate ao Mosquito Aedes aegypti, dia 18 de abril de 2018, no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, Rua Tabelião João Machado, 195, Santa Teresa, com a programação em anexo. Pronto, senhor presidente. Autoriza a secretária executiva a fazer a leitura dos requerimentos apresentados pelos senhores vereadores.
Requerimento de autoria da vereadora Rosane Macedo ao diretor do Demutran, José Pedro Cipriano, para intervir junto a quem de direito no sentido de providenciar urgentemente a pintura dos quebra-molas da maioria das artérias de nossa cidade, onde os mesmos não têm mais a pintura e estão bastante apagados, considerando a necessidade de impor limites de velocidade moderada aos motoristas que não respeitam as normas do Código de Trânsito Brasileiro nas vias urbanas. Outro sim, solicitamos do Departamento de Trânsito estudos para a sinalização especial em frente às escolas da rede de ensino do município. A nossa proposição alerta a problemas para o embarque e desembarque de alunos e onde pedimos a pintura de faixas dos equipamentos públicos e a implantação das placas com a sinalização de área escolar para organizar o trânsito e propiciar a segurança às crianças. Nosso pedido é prioritário para atender às reivindicações da nossa comunidade. De autoria da vereadora Rosane Macedo. Coautor o vereador Agra e a vereadora Aninha Teles. Também o vereador Capitão Vieira Neto. E o vereador Márcio Joias. O senhor presidente subscreve de Rita. De autoria da vereadora Rita Monteiro, subscrito pelo senhor presidente e vereador Gleidson Bezerra, expedir ofício à senhora secretária de Infraestrutura, Gisele de Menezes Bezerra Lima, solicitando uma resposta urgente com relação às calçadas que foram quebradas para asfaltar a rua José Vitorino da Silva, no São José, e que nada foi feito naquela artéria, o que tem causado grandes transtornos aos moradores e a quem trafega naquela localidade diariamente. Que providências sejam adotadas para sanar aquele problema, ou seja, asfaltada como foi prometido. Requer ainda o envio de ofício à senhora secretária de Saúde, Maria Nizete Tavares Alves, solicitando que destine uma médica para o PSF 69. Os moradores que dependem da rede pública de saúde passam por apuros devido à falta de atendimento. Os mesmos alegam que só conseguem agendar consultas médicas em outros locais meses depois. A unidade de saúde da família dessa localidade, por exemplo, é referência a uma grande quantidade de pessoas para atendimento que moram ali nas adjacências, e os pacientes reclamam da falta de médicos e distribuição de medicamentos. Ainda de autoria da vereadora Rita Monteiro e do senhor presidente Gleidson Bezerra, expedir ofício à senhora secretária municipal de Infraestrutura, Gisele de Menezes Bezerra Lima, solicitando que viabilize com urgência o calçamento do entorno da rua Augusto Dias de Oliveira, no bairro Gelite Sabarreto, antigo Brejo Seco. A comunidade reclama que não passa com seus transportes, tendo que deixar na garagem e andar a pé, devido às ruas encontrar-se intransitável. Gostaria que fosse feita uma fiscalização para, em loco, ver a situação dos moradores daquela localidade, e não justifica ter o seu meio de transporte e não poder transitar em virtude do péssimo estado de conservação das vias públicas. Requer ainda o envio de ofício à senhora secretária municipal de Infraestrutura, Gisele de Menezes, solicitando em caráter de urgência o asfalto da rua Vicente Oliveira de Brito e Avenida Universitário. É uma reivindicação justa dos moradores das citadas localidades, que esperam esse benefício há algum tempo, sendo as mesmas de grande fluxo de veículos e que se encontram em precárias condições de tráfego. Por fim, a vereadora Rita Monteiro e o presidente Gleidson Bezerra requerem o envio de ofício à secretária de Saúde, doutora Nizete Tavares Alves, solicitando se dignasse a atender aos moradores do bairro Antônio Vieira, que suplicam por um médico naquele PSF para atendê-los, pois estão desassistidos há algum tempo. A sorte ainda é ter enfermeiros e outros servidores para dar assistência a quem ali acorre. Existe uma grande demanda e a assistência de um médico é indispensável, não sendo possível permanecer sem atendimento médico naquele posto. Que seja analisado esse problema com urgência para equacionar essa situação dos moradores do Antônio Vieira, principalmente as pessoas que mais carentes, que precisam desse atendimento. De autoria da vereadora Rita Monteiro e o presidente Gleidson Bezerra, com autores Márcio Joia, Cicinho e Jaqueline Gouveia. E o vereador Agra e Aninha Teles, senhor presidente.
de autoria do vereador Nivaldo Cabral, seja enviado ofício à senhora secretária de Infraestrutura solicitando que viabilize com urgência o conserto de um buraco existente na rua José Marrocos com a Leão 13, bem no meio da rua, que está prejudicando a passagem de veículos e tem intenso fluxo de veículos. Outro sim, que a senhora secretária autorize a recuperação de um enorme buraco próximo à calçada da rua Construtor José Sabino, pouco acima da Rua da Imprensa, do bairro Antônio Vieira, que está causando sérios riscos aos transeuntes e aos veículos. Essa semana, um carro foi estacionar naquele local, sem ver o referido buraco, caiu dentro, com grande sacrifício de tirá-lo, sem contar que fica com grande quantidade de água estagnada. Consertar ainda um outro buraco na Rua da Imprensa com a Rua Ladislau, a Rua da Campos. Ali já consertaram diversas vezes, no entanto, reabre com uma pequena chuva. Requer urgência, pois se tratam de buracos enormes e os transeuntes reclamam e com razão, pois se tratam de artérias de intenso fluxo de veículos. De autoria do vereador Nivaldo Cabral. Coautor o vereador Preto Macedo e Aninha Teles, também o vereador Claudionor Mota. De autoria da vereadora Jaqueline Gouveia, o envio de ofício à Secretaria de Saúde solicitando que providencie a contratação de médico para o PSF do Minha Casa Minha Vida da Betolândia. Requer ainda a vereadora Jaqueline, coautor o senhor presidente vereador Gleidson Bezerra. Requer ainda a vereadora Jaqueline Gouveia o envio de ofício à SEMASP, Secretaria do Meio Ambiente e Serviços Públicos, solicitando melhoria na iluminação da Avenida Luciano Torres de Melo, no Jardim Gonzaga. Requer a vereadora Jaqueline Gouveia o envio de ofício com votos de aplausos e congratulações à CDL de Juazeiro do Norte, parabenizando todos os lojistas do município em comemoração ao Dia do Lojista, de autoria da vereadora Jaqueline Gouveia. A vereadora Auricélia Bezerra requer o envio de ofício à Secretaria de Infraestrutura para que seja feito reparos na malha viária da Maria Letícia Pereira, nas proximidades da Faculdade Leão Sampaio, bairro Lagoa Seca, nesta urbe. Justifica a vereadora que o local citado encontra-se com grande aglomeração de lama, dificultando o trânsito, fazendo com que fosse criada uma via alternativa, pois o local tem gerado frequentes acidentes. Requer a vereadora Auricélia, coautor o vereador Demontier Agra. Claudionor Mota. Requer a vereadora Auricélia Bezerra o envio de ofício à Secretaria de Infraestrutura, solicitando que seja colocado o revestimento asfáltico da Rua São José e na Rua Santa Rosa, no bairro Centro. Agradece os moradores das citadas localidades. Ainda requer a vereadora Auricélia Bezerra o envio de ofício à Secretaria do Meio Ambiente, SEMASP, solicitando que seja podada as árvores e seja trocada as lâmpadas do poste da pracinha da Coab, localizada no bairro Pirajá, na Rua São Benedito. Requer ainda a vereadora Auricélia Bezerra o envio de ofício à SEMASP, à CEINFRA, para que seja analisada a possibilidade de revestimento asfáltico da Rua Rafael Malzone, no bairro São José, nesta urbe. A vereadora justifica que a ausência do asfalto tem feito com que as chuvas levem as pedras do calçamento, causando transtornos, inviabilidade de trânsito e acidentes. Por fim, a vereadora Auricélia Bezerra requer o envio de ofício à CEINFRA para que seja analisada a possibilidade em caráter de urgência a pavimentação da rua Edivânio Furtado, no bairro São José, nesta cidade. Justifica a vereadora que a referida rua não possui nenhum tipo de calçamento, os esgotos são a céu aberto, causando uma série de transtornos à população daquela localidade, bem como a proliferação de doenças. O vereador Demontier Agra requer o envio de ofício à CEINFRA, solicitando que seja realizada a operação tapa-buraco na rua Todos os Santos, na altura do número 674-664. Justifica o edil o imenso buraco numa rua importante, pedem providências urgentes moradores da rua e os que passam diariamente ali. O autor, vereador Adalto Araújo.
Ainda de autoria do vereador Agra, o envio de ofício à CEINFRA solicitando que seja realizada a operação tapa-buraco na rua São Luís, esquina com a Santa Isabel. Justifica o edil que existe um imenso buraco numa rua importante, além dos moradores e transeuntes, os comerciantes estão tendo prejuízos por causa da má estrutura da via. Requer o vereador Demontier Agra o envio de ofício ao Demutran, solicitando que seja regularizado o estacionamento da rua Delmiro Gouveia, entre a Alencar Peixoto e a Clóvis Bevilacqua. Justifica que há muitos relatos de moradores e comerciantes de que vários flanelinhas estão criando confusões, brigas e desentendimentos nesse local, causando medo, pânico entre os moradores, transeuntes deste local. O Demutran pode fazer igual ao quarteirão abaixo, visto que essa rua é muito estreita, de autoria do vereador Demontier Agra. Ainda de autoria do vereador Demontier Agra, o envio de ofício ao Demutran, solicitando que aumente o número de vagas na Zona Azul, no centro da cidade, próximo ao Mercado Central, para idosos, portadores de necessidades especiais, gestantes, dentre outros. Algumas pessoas procuraram o edil, reivindicando esse direito, pois estavam com dificuldades de locomoção para chegar no seu destino. Não é justo essas pessoas não terem seus direitos atendidos. Essas vagas devem ser próximas do destino de cada uma dessas pessoas, o que não acontece. É raro encontrar essas vagas no centro da cidade. De autoria do vereador Agra, com a autora a vereadora Aninha Teles. Por fim, o vereador Agra requer o envio de ofício à Secretaria de Saúde, solicitando que tome as providências cabíveis, no sentido de impedir que a doença H1N1 se instale, tampouco se alastre na cidade de Juazeiro do Norte. Intensifique as campanhas educativas, adquira vacinas, tudo que possa combater esse vírus, em especial nas escolas, hospitais, maternidades e locais mais vulneráveis. Não vamos esperar a doença se instalar para poder combatê-la. Em Fortaleza e em várias outras cidades já possui casos confirmados da doença e com muitas mortes. De autoria do vereador Demontier Agra. De autoria do vereador Tasso Magno. De autoria do vereador Tasso Magno, considerando a grande quantidade de buracos existentes em toda a extensão da Avenida Humberto Bezerra, inclusive o que está a causar vários acidentes automobilísticos, requer o vereador Tasso sejam encaminhados ofícios ao prefeito municipal e à Secretaria Municipal de Infraestrutura, requerendo que adotem as medidas cabíveis no sentido de fazer a recuperação asfáltica da Avenida Humberto Bezerra. Considerando que há mais de 3 anos foi realizada uma grande campanha para dotar o Corpo de Bombeiros Militar de nossa cidade de equipamentos adequados para atender às necessidades da nossa cidade e região do Cariri, haja vista a grande quantidade de prédios verticais, inclusive um dos maiores do interior do estado, o Espásio Bezerra de Menezes, considerando que naquela oportunidade um dos equipamentos solicitados era um veículo com moderna escada de altitude tipo Magiros, considerando a existência em nossa cidade do aeroporto regional do Cariri, considerando que até a presente data não se tem notícias de tais reivindicações, requer o edil seja encaminhados ofícios ao prefeito municipal, ao governo do estado do Ceará, Ministério Público, a doutora Alessandra Magda, pleiteando com a máxima urgência a adoção de medidas para que o Corpo de Bombeiros de Juazeiro do Norte possua todos os equipamentos adequados, inclusive de pessoal e de um veículo com moderna escada de altitude e mágidos. Considerando que continuo recebendo reivindicações de vários servidores públicos do nosso município, aposentados e pensionistas, para que o Previjuno aumente a quantidade de meses para 72 de empréstimos consignados junto à Caixa Econômica Federal e outros bancos, requer o vereador Tasso Magno sejam encaminhados ofícios ao prefeito municipal e à gestora do Previjuno para que possam pactuar convênio nos moldes ora reivindicado. Nesses termos, pede deferimento o vereador Tasso Magno, encaminhado pelos assessores parlamentares Lanúzia Oliveira e Adamo Wesley Lopes de Araújo. Pronto, senhor presidente. Pergunto se os requerimentos são objeto de deliberação.
Autoriza encaminhamento a quem de direito. Pergunto se tem algum vereador que deseja fazer requerimento verbal. Pela ordem, senhor presidente. Passo a palavra para o vereador Claudionor Mota. Senhor presidente, permissão para me pronunciar sentado. Pois não, excelência. Vendo o site Badal e ouvindo também o repórter Adriano na Rádio Padre Cícero, eu vi a entrevista de uns estudantes que estavam reclamando a respeito da carteira de estudante. As mesmas estão pagando 4 passagens para chegar à UFCA e a outras faculdades de Juazeiro do Norte, porque tem que pagar uma passagem até o centro da cidade, do centro da cidade até a faculdade, isso pela manhã e no período da tarde. O problema que está acontecendo é que a instituição que faz o encaminhamento das carteiras, que envia para a Via Meta, está tendo um certo atraso. Isso está prejudicando os alunos. E eles estão atrapalhando o orçamento deles, estão sem saber a quem recorrer. E nessa tarde de hoje eu queria que fosse enviado ofício ao senhor prefeito municipal, até que seja solucionado o problema dessas carteiras e elas cheguem na mão dos estudantes, que ele baixasse um decreto prorrogando essas carteiras desses estudantes, a qual estão vencidas, até que normalize a situação. Porque os estudantes estão sendo penalizados, tendo que pagar 4 passagens, como eu falei, mexendo no orçamento deles, gente que não tem condição financeira para estar pagando determinada passagem, e que o prefeito teve a sensibilidade de baixar um decreto prorrogando, como eu falei aqui, a carteira de estudante deles, até que a situação seja normalizada. E assim, os estudantes têm o direito de pagar, em vez de pagar as 4 passagens, mas no preço normal, na metade, que eles estão pagando o valor integral e não a meia passagem. Só isso mesmo, senhor presidente. Pois não, excelência, permissão para ser coautor. Peço para ser em nome da casa, excelência. Em nome da casa, a pedido do vereador Capitão Vieira Neto, informar a vereadora Jaqueline que um requerimento escrito que Vossa Excelência apresentou vai ser lido ao final dos requerimentos verbais, a respeito do minuto de silêncio. Passar a palavra para o vereador Márcio Joias. Não, a vereadora Jaqueline Gouveia, perdão. Permissão para pronunciar sentada, excelência. Pois não, excelência. Excelência, meu requerimento de hoje vai para a Secretaria de Infraestrutura e para a CAGES, um fato que vem ocorrendo ali na rua Capitão Coimbra, com a Avenida Paraná, no bairro Pirajá. Tem 10 casas lá prestes a cair, as paredes já todas rachadas, as 10 casas estão comprometidas, a qualquer momento pode cair. Só que as pessoas estão reclamando que nada está se resolvendo a situação, porque a prefeitura diz que o problema é da CAGES, a CAGES diz que o problema é da prefeitura. E isso, o tempo está passando, as casas realmente vão cair, e eu peço encarecidamente que eles resolvam, para ver de quem é o problema e possa ser solucionado. Obrigado. Vossa Excelência, passo a palavra para o vereador Zé Barreto. Senhor presidente, eu pediria a Vossa Excelência que me manifestasse sentado. Pois não, Senhor presidente, o meu requerimento verbal dessa tarde era para que a Secretaria da Gestão, Meio Ambiente ou Infraestrutura dê uma olhadinha na pavimentação daquela região ali do Catolé do Horto, Vila Planalto, chegando nos Popô e se aproximando também lá do Sítio Leite Novo, aquela região que a secretaria competente veja essa situação. Eu sei que a pavimentação lá não está bem e sei que o inverno está de certa maneira rigoroso, muito bom, e quero que continue sendo rigoroso, mas que dê uma olhadinha para aquela região e veja o que pode fazer daquela comunidade que tanto precisa para vir aqui à cidade. Obrigado, senhor presidente. Pois não, excelência, passo a palavra para o vereador
Adalto Araújo, o requerimento do vereador Zé Barreto, com coautoria da vereadora Jaqueline. Pois não, vereador Adalto. Senhor presidente, permissão para pronunciar citado. Senhor presidente, inicialmente eu gostaria que Vossa Excelência enviasse um ofício de agradecimento à Secretaria do Meio Ambiente pela limpeza e a poda e a pintura do meu filho, do bairro Betolândia, que foi pedida aqui a semana passada. Como também parabenizar o servidor Cícero da Silva, que é o louro, que está sempre à frente desse trabalho. Bom, meu requerimento, senhor presidente, nessa tarde é para a CLAGES, para que ela providencie o tapa-buraco, como também o recapeamento asfalto ali do conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida, Manuel Santana, né? Que lá foi feita aquela drenagem, trazido do Minha Casa Minha Vida, São Sebastião 1 e 2, e não fizeram os tapa-buraco, que está lá sem condição dos transportes, dos ônibus circulares. Esse é meu requerimento, senhor presidente. Pois não, excelência. Passo a palavra para o vereador Capitão Vieira Neto. Senhor presidente, permissão para me pronunciar sentado, conforme o nosso regimento. Senhor presidente, nosso requerimento nessa tarde, e também já faço a minha inscrição nos 5 minutos, para a gente discorrer sobre um tema muito importante, que é a questão dos vigilantes, certo? Dos vigias aqui do município de Juazeiro do Norte, na totalidade de 86 da educação e 15 de ação social. Bem, eu fui procurado pela categoria no último final de semana, senhor presidente, com algumas reivindicações. A primeira reivindicação, os vigilantes de Juazeiro do Norte, os vigias, não têm uma identificação funcional, senhores vereadores e senhoras vereadoras, não tem um fardamento e não tem a quem se reportar em algumas situações. A atividade de vigilante, né, de vigia, ela é uma atividade de segurança e de proteção ao patrimônio público. Além de proteger os prédios do patrimônio público, ele também faz a segurança das pessoas que estão trabalhando naquele local. Com isto, a categoria reivindica, senhor presidente, esse é o motivo do nosso requerimento nesta tarde, ao prefeito municipal, secretária de Educação, Sargento Nivaldo, e secretária de Ação Social. Eles pedem, a princípio, são situações básicas, senhor presidente, uma identificação, os vigilantes não têm uma identificação, eles ficam nas escolas e não têm uma identificação. Muitas vezes as pessoas chegam e ele não sabe qual é a função daquele vigilante. Outra, um fardamento apropriado para que ele possa exercer a sua atividade e que nas secretarias tenha um coordenador com capacidade que entendam desta área de segurança, para que eles possam se reportar e relatar o que ocorre dentro do seu local de trabalho, certo? Já que eles não têm com quem despachar. A secretária de Educação, ele não pode despachar com ela porque os atributos são enormes. A ação social da mesma forma. Que tem um coordenador que acompanha os serviços deles, vereador Preto Macedo, e que eles possam relatar esse fato. Como nós estamos ainda na fase de requerimentos, nós não podemos discutir com maior propriedade, nós vamos discutir no grande expediente. Vou finalizar, senhor presidente, que o nosso requerimento, neste momento, é o requerimento solicitando a identificação funcional dos vigilantes, primeiro. Dentro do mesmo requerimento, o fardamento dos vigilantes, certo? Terceiro, certo? Uma pessoa que seja o coordenador, que entenda da questão de segurança, para que eles possam se reportar e relatar o que ocorre durante a realização do seu serviço. Esse é o nosso requerimento, com 3 pontos, ao prefeito municipal, à Secretaria de Educação e à Secretaria de Ação Social. E no grande expediente, senhor presidente, nós iremos relatar a questão do risco de vida, que também eles têm direito e que o município não paga. Obrigado, senhor presidente. Pois não, excelência. Passo com coautoria do vereador Nivaldo Cabral. O vereador Tasso Magno também. Passo a palavra para o vereador Demonte Agra. Excelência, boa tarde. Nosso requerimento nessa tarde, excelência, vai para, creio que a CEMASP, né, Secretaria de Meio Ambiente, porque há uns 10 dias para cá, a Avenida Vigílio Távora está com um problema muito grande, né, próximo ali onde teve aquele acidente daquela Topic, os cabos, excelências, dos postes,
talvez de telefone ou internet, quiçá até de eletricidade, estão soltos, né? Estão baixos, né? Vereador Beto Premium, que mora naquela região, concordou, já ratificou, eu até confirmei com ele aqui antes de começar a sessão, e já está com uns 10 dias e ninguém toma as providências, né? É uma avenida importante, a gente sabe, uma avenida que mal calçada tem para andar, né? Quer dizer, com os fios na calçada, que já não tem, é obrigado os pedestres irem para a rua, né? Disputar realmente os locais com os carros. Então a gente pede que façam vistoria urgente na Avenida Vigílio Távora. Hoje talvez não dê mais tempo, mas a gente pede que amanhã, né, vá uma equipe da CEMAS para verificar, ou da CEINFRA também, né? Já que é uma questão de infraestrutura, de meio ambiente, não custa nada e 2 equipes, né? A CEMASP para notificar os comerciantes é rápido, né? Mas está demorando a ver esse problema lá na Vigílio Távora, que pode acontecer outros acidentes, né? Enfim, está realmente uma coisa absurda, né? Os fios a 1 metro do chão, 1,5 metro, e a gente não entende o que é, e a gente está solicitando aqui do Poder Público, aí, dessas 2 secretarias, que resolvam esse problema o mais rápido possível, Excelência. Obrigado. Pois não, Excelência, eu gostaria também de fazer um requerimento verbal, que seja enviado o ofício à empresa MXM, responsável pela limpeza pública em nossa cidade, a fim de que intensifique a limpeza e coleta de lixo no conjunto Green Park, no bairro Campo Alegre. Segundo o relato de moradores, o bairro está em estado de verdadeira calamidade em relação à limpeza pública. Denunciam acúmulo de lixo, mato, entulhos nos terrenos, enfim. Nós sabemos dos problemas do bairro Campo Alegre, e esse seria mais um dos muitos relatados pela comunidade. Portanto, eu gostaria de que Vossas Excelências aprovassem o envio de requerimento à empresa MXM, bem como à Secretaria de Meio Ambiente, para a adoção das providências cabíveis. Eis o meu requerimento. Com a autoria do vereador Claudiano, Márcio Joias e Jaqueline Gouveia. Preto Macedo e Zé Barreto. Capitão Vieira Neto, em nome da casa, a pedido dele. Pergunto se os requerimentos verbais são objeto... Perdão, antes de colocar em deliberação, a leitura do requerimento escrito que nós deixamos de ler da vereadora Jaqueline. Pois não, secretário executivo. Que a presente sessão seja encerrada com um minuto de silêncio em homenagem póstuma pelo falecimento da senhora Cícera Francisca dos Santos Silva, e seja expedido ofício de pesar, externando as nossas condolências à família enlutada, de autoria da vereadora Jaqueline Gouveia. Autoria do vereador de Montiago e Gleidson Bezerra. Pergunto se os requerimentos verbais são objeto de deliberação. Autorizo o encaminhamento a quem de direito. Pergunto se tem alguma matéria dando entrada na casa. Autorizo a leitura. Projeto de lei de autoria da vereadora Jaqueline Gouveia, que dispõe sobre a criação da Semana de Empreendedorismo nas escolas municipais e adota outras providências. Artigo 1º. Fica instituído em todas as escolas da rede municipal de ensino do município de Juazeiro do Norte a Semana do Empreendedorismo. Artigo 2. As atividades referidas no artigo 1º terão a duração de 1 semana, ficando a critério da Secretaria Municipal de Educação seu desenvolvimento em conformidade com o tema. Artigo 3. A Semana do Empreendedorismo fará parte do calendário escolar anual e poderá ser aberta para os pais dos alunos, comunidade e empresas locais. Artigo 4. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 dias, contados da data de sua publicação. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário, com a justificativa em anexo. Ainda o projeto de lei de autoria da vereadora Jaqueline Gouveia, que dispõe sobre a obrigatoriedade de prestação de socorro e amparo aos animais atropelados no município de Juazeiro do Norte, e adota outras providências. Artigo 1º. Ficam os cidadãos obrigados a prestar socorro e amparo aos animais atropelados nas vias públicas do município de Juazeiro do Norte. Parágrafo único. Esta obrigatoriedade se aplica a motoristas, motociclistas e ciclistas que atropelarem
animais. Artigo 2º. O Poder Público Municipal poderá criar mecanismos que facilitem a realização de denúncias de casos de atropelamento de animais em que não ocorram as devidas prestações de socorro. Artigo 3. O cidadão que atropelar animais e não prestar o devido socorro está sujeito à advertência. Em caso de reincidência, incidirá multa administrativa equivalente a R$2.000. Artigo 4. Os dispositivos desta lei não impedem a aplicação de sanções já estabelecidas na Lei Federal de Crimes Ambientais. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam as disposições em contrário, também com a justificativa da vereadora Jaqueline. Pronto, senhor presidente. Pergunto se os projetos são objeto de deliberação. Encaminham às comissões competentes. Pergunto se tem alguma matéria sendo devolvida das comissões. Não, senhor presidente. No grande expediente, pergunto se tem algum vereador inscrito na tribuna. Não, senhor presidente. Havia o vereador Demontier Agra que transferiu para quinta-feira para falar sobre a infraestrutura da cidade de Juazeiro. Pelos 5 minutos, passo a palavra para o vereador Capitão Vieira Neto. Senhor presidente, boa tarde aos senhores e senhoras vereadores, boa tarde à imprensa, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, em especial aos vigias do nosso município, que são vinculados à Secretaria de Saúde e Secretaria de Ação Social. Bem, como nós já fizemos um pequeno relato durante os requerimentos verbais e fizemos um encaminhamento com relação à identificação funcional dos vigilantes, a questão do fardamento e a quem eles possam se reportar diretamente nas secretarias para levantar os problemas durante a realização do serviço na guarda do patrimônio do nosso município. Trago aqui outra questão em paralelo, que é a questão, vereador Tasso Magno, como falei com Vossa Excelência antes da sessão, a questão do risco de vida, certo? Que é atribuído aos vigias de uma forma geral, através de uma lei, certo? E no nosso município não é seguido. Assim sendo, neste final de semana, fui procurado por grande parte da categoria, solicitando que este poder legislativo, senhor presidente, e demais vereadores e vereadoras, pudessem ajudar a categoria no que se refere a esse percentual de risco de vida. Assim sendo, entendemos que o serviço que o vigia presta, em si só, já traz um risco de vida. Além do que a legislação já permite. A exemplo, o município aqui vizinho, vereadora Jaqueline e vereadora Auricélia, Barbalha, já paga essa gratificação de risco de vida aos vigias, através de um reconhecimento judicial do seu pleito, certo? Existe uma ordem judicial, certo, do Ministério do Trabalho em Barbalha, onde determina ao município que faça esse pagamento de 30% de risco de vida. A categoria está pedindo para abrir o diálogo com o prefeito municipal, através da procuradoria ou da própria chefia de gabinete, para que se possa discutir essa questão sem ter a necessidade de uma ação, certo? Por parte da categoria, por parte do sindicato, uma ação coletiva dos vigias, para que esse direito seja assegurado. Assim sendo, senhor presidente, nós estamos aqui neste momento solicitando o apoio dos senhores vereadores, o apoio da sua presidência, para que a gente possa convencer a administração municipal, vereador Adalto Araújo, que é o líder do prefeito, que leve esse pleito ao prefeito municipal, para que ele possa sentar com a categoria e nós possamos discutir a legalidade, certo, de que essa gratificação ela possa ser paga. A categoria quer ouvir uma resposta do prefeito. A categoria não está impondo retroatividade, a categoria não está impondo que seja de imediato, não. A categoria quer ouvir
se o prefeito municipal tem um interesse de reconhecer esse direito da categoria e que traga uma proposta para a categoria possa ouvir. Isso foi o que eu ouvi sábado passado da categoria, porque eu fiz levar para a categoria, vereador Tasso, como Vossa Excelência bem conhece, é um advogado atuante aqui na nossa região, certo? De um conhecedor muito grande, que milita na área jurídica. Qualquer ação é demorada, certo? O nosso poder judiciário ele é lento, nós sabemos disso. E nós queremos a categoria, certo? No qual pediu a nossa ajuda, e aqui eu estou pedindo a ajuda de todos os vereadores, para que a categoria escute a administração e veja se a administração tem interesse de reconhecer esse direito da categoria, que é essa gratificação de risco de vida. Já sabemos que a Guarda Municipal de Juazeiro já recebe essa gratificação, foi a informação que nós recebemos. O município de Barbalha já paga essa gratificação. A própria categoria, vereador Tasso Magno, já me trouxe um arrazoado aqui de algumas situações e fala que a repercussão financeira desse percentual de risco de vida é em torno de 20 e poucos mil reais, certo? Eu vejo, tudo bem, é um impacto financeiro, mas onde se beneficia mais de 100 famílias, mais de 100 funcionários, eu acredito que não é um impacto muito grande, certo? Além do que, está dando direito àquela categoria que já tem, que é o direito do risco de vida. Eu não entendo como é que essas categorias, Guarda Municipal, vigilantes, Polícia Militar e algumas outras, certo? Exemplo, agente penitenciário, bombeiro, tem algumas situações que o risco de vida ele já está dentro da sua atividade, como a insalubridade para os profissionais de saúde, para o médico, para o enfermeiro, que já foi reconhecido aqui no nosso município. Como também entendo, vereadora Jaqueline, que o risco de vida já está entranhado dentro da atividade dessas pessoas. O cara está sozinho, né, fazendo a vigilância de um órgão público, de uma escola, de um posto de saúde, de uma creche, e ele não está correndo risco? Está sim. Pois não, vereador, daqui a pouco. Ele está sim como guarda municipal, como policial militar, como policial civil. Portanto, eu entendo que a própria legislação já entende desta forma. Se assim não entendesse, senhores vereadores, a Justiça do Trabalho não tinha concedido aos vigilantes de Barbalha. Como bem está aqui acostado, eu vou pedir à secretária, senhor presidente, com a vossa autorização, que tire uma xerox do relatório de uma sentença do município de Barbalha que dá o direito à gratificação aos vigilantes de Barbalha, inclusive com a cópia de um contra-cheque de um vigilante já tendo esta gratificação. Portanto, este é o pleito da categoria, certo? Eu peço a Vossa Excelência que nos ajude a conversar com o prefeito, vereador Adalto, vou dar uma parte daqui a pouco, que marque uma audiência com o prefeito, com a procuradoria, para que a gente possa iniciar as tratativas sobre essa questão, certo? Sem a necessidade de uma ação coletiva, certo? Sem a necessidade de uma ação coletiva que possa demandar mais tempo. A categoria quer, primeiro, vereador Adalto, vereador Tasso, que pediu uma parte que daqui a pouco eu cedo com a anuência do senhor presidente, devido ao tempo. A categoria quer ouvir a administração quanto ao interesse desse pagamento. Se assim não entender, como disse na reunião, me proponho a constituir junto com os senhores um advogado que possa pleitear. Já conversei com o vereador Tasso Magno antes da sessão. O vereador Tasso Magno disse: capitão, estou à disposição, eu faço essa ação. Portanto, nós estamos aqui pleiteando uma melhoria para a categoria. Com a permissão do senhor presidente, uma parte ao vereador Adalto Araújo e depois ao vereador Tasso Magno. Capitão, parabéns pelo tema levantado. Eu queria aqui ter uma dúvida com Vossa Excelência. Essa sua reivindicação é só para os servidores, para os vigias do município, ou o senhor pretende levar para os vigias particulares, que a gente possa criar uma lei que possa atendê-los a todos, ou o senhor dirige só aos servidores do município? Vereador Adalto Araújo, eu estou falando aqui em nome de 86 vigias da educação e 15 vigias da ação social. Quanto à questão dos vigilantes da área privada, certo? Eles seguem
a legislação trabalhista, a legislação federal. Eu não tenho aqui o conhecimento para que se já pagam ou não, mas eu acho que já pagam. Eu acho que os privados já recebem, certo? Eu acho que os que não recebem, eu acho que por lei eles já recebem. Tanto que, pelo que eu vi aqui, de um pequeno arrazoado aqui do resumo de uma sentença, a fundamentação do juiz, ele já fala da lei trabalhista, da consolidação das leis do trabalho, que ele já faz uma comparação e já dá esse direito. Mas nesse momento, vereador Adalto, eu estou falando em nome de 86 vigias da educação e 15 vigias da ação social. Vereador Tasso Magno. Só parabenizar o capitão Vieira por mais essa reivindicação justa que ele faz em prol dos servidores públicos, nesse caso os vigias de Juazeiro do Norte, que atendem às secretarias de saúde e educação. Então, ação social e educação. Então, eu ratifico e pactuo com o seu pleito, até porque essa ação que o capitão Vieira trouxe hoje já determina, a determinação do juiz até das parcelas já vencidas que o município não pagou desde o ano de 2013. E os vigilantes estão propensos a fazer um acordo com o município, renunciando esses meses em atraso. Então, existe uma lei federal que realmente permite, foi reconhecido pela Justiça do Trabalho. Então, eu parabenizo mais uma vez o capitão Vieira, me coloco à sua disposição, capitão, dos demais servidores. Estou às suas ordens para a gente somar forças para que essa categoria tenha seu adicional de periculosidade. Obrigado, vereador Adalto, vereador Tasso, pelas apartes. Finalizo aqui, senhor presidente, informando que hoje pela manhã eu fui ao gabinete, procurar o chefe de gabinete, só que estava em viagem tanto o chefe de gabinete como o prefeito municipal. Amanhã novamente irei procurar o gabinete para saber se o chefe de gabinete e o prefeito municipal chegou. Essa fala aqui já, senhor presidente, já direcionada à categoria nesse momento, para que amanhã, com a chegada do chefe de gabinete e o prefeito, a gente possa marcar uma reunião, certo, com representantes da categoria e o poder executivo, para que a gente possa entender se o município tem o interesse de pagar. Se assim não tiver, certo, nós iremos procurar o vereador Tasso Magno, junto com também a assessoria desta casa, senhor presidente, e a OAB, para que a gente possa municiar com os documentos, como foi feito em Barbalha, para que a gente possa municiar. Nós já sabemos que tem uma ação já de alguns vigilantes, não são de todos, não é ação coletiva, para que a gente possa municiar com documentos, certo, para que essa ação possa prosperar. Vamos pedir o apoio do Ministério Público Federal do Trabalho, para que se possa agilizar e dar o direito a essa categoria, já que a repercussão financeira, ao nosso entender, não é grande, 20 e poucos mil reais, para uma categoria de mais de 100 funcionários, não vejo uma repercussão tão grande que possa impactar de uma forma significativa a folha do município do tamanho de Juazeiro do Norte. Portanto, senhores servidores e senhores vereadores, a princípio, agradeço, senhor presidente, pela complacência do tempo, agradeço todos os vereadores, agradeço ao vereador Nivaldo, ao vereador Tasso Magno, ao vereador Demontier, ou melhor, Claudionor Mota, que subscreveu o nosso requerimento, e agradeço a participação do vereador Tasso durante a nossa fala, e do vereador Adalto, e informar os senhores vigilantes, aos senhores vigia, que amanhã eu irei procurar novamente o prefeito e o chefe de gabinete, para que a gente comece as tratativas sobre esse assunto, e informarei aos senhores para que também participem da reunião. Obrigado, senhor presidente. Excelência. Parabenizo o vereador Capitão Vieira Neto pela abordagem do tema e dizer que o que necessário for desta Câmara Municipal para a gente agilizar os pleitos que o senhor fez durante o requerimento, nós iremos proceder. E vale salientar, inclusive, que foi motivo de requerimento nosso na outra oportunidade, quando nós cobramos a insalubridade dos servidores que fazem jus e também do adicional de periculosidade. Parabéns mais uma vez pela abordagem do tema. Passo a palavra para o vereador Demontier Agra. Obrigado, excelência. Excelência, eu estou aqui mais para compartilhar um drama que uma mãe de família está vivendo, aqui no bairro Tiradentes. Ela que mora nessa casa há mais de 40 anos. E por coincidência, né, está acontecendo uma infelicidade,
após a obra daquela drenagem ali do Tiradentes, para liberar aquela vazão ali da igrejinha, a casa dela está toda rachada. Ela mandou umas fotos, eu estou para ir lá hoje, mas ela não tem a quem recorrer, ela está se reclamando bem de alguns órgãos que está com essa morosidade. Hoje mesmo ela está esperando a visita de uns engenheiros para fazer essa avaliação, fazer essa perícia, dar um laudo. Porque, como falei, né, a casinha dela estava lá, mais de 40 anos morando, e posteriormente a essa obra de drenagem, que fez uma escavação na rua, colocou algumas galerias, a casa dela simplesmente ficou toda rachada, né, e ela me procurou desesperada, com medo da casa de fato chegar a cair. Né, até a vereadora Jaqueline fez um requerimento aqui parecido, sendo no outro bairro, mas é um drama, né? Você morar na sua casa com 2 filhas e de uma hora para outra sua casa começar a rachar e você não saber a quem recorrer. Está recorrendo, mas ela está achando essa morosidade da administração, nos procurou e eu estou querendo compartilhar aqui com os colegas vereadores, com a imprensa, para que a gente realmente faça o que tem que ser feito, né, no sentido do poder público tomar as providências, né, se for preciso, falei com ela, entrar na justiça, ela vai ter que entrar, caso não tenha algum acordo perante a administração, né, que a justiça determine um perito para fazer esse laudo, e logicamente é melhor para a prefeitura resolver logo, né, mandar um engenheiro fazer essa perícia e dar esse laudo, né, se realmente foi da obra de drenagem que não sanou por completo aquele problema ali naquele bairro, mas melhorou muito, a gente tem que convir que a administração tinha que fazer aquela obra, fez, talvez por algum erro, algum cálculo, alguma falha na execução, pode ter causado, né, essas rachaduras na casa dessa senhora. A gente não pode falar, não pode julgar, porque não tem o laudo ainda, mas a gente deixa aqui essa indignação dela, né, dessa morosidade que está acontecendo, porque a gente acredita que seja um caso de urgência. Procurou a Defesa Civil, mas também não foi atendida, até porque também a Defesa Civil, no máximo, né, vai dizer que ela tem que sair da casa. E a gente deixa aqui essa indignação da parte dessa senhora. Quinta-feira prometo trazer mais informações sobre o caso, bem como outros casos aqui que estão acontecendo na cidade de Juazeiro do Norte, sobre a nossa infraestrutura. Juazeiro está muito precária. É isso, Excelência, obrigado. Pois não, Excelência. Encerradas as inscrições no grande expediente, passamos à ordem do dia. Pergunta à secretária executiva se tem alguma matéria na pauta. Nada na pauta, senhor presidente. Nada mais a discutir nem a deliberar nesta sessão. Agradecemos a presença dos senhores vereadores, dos funcionários, da imprensa e do povo de um modo geral. Convidamos a todos para, de pé, observarmos um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento da senhora Cícera Francisca dos Santos Silva, pedido da vereadora Jaqueline Gouveia e Gleidson Bezerra de Monteagra, em nome da casa, bem como do senhor Esmeraldo Paulino dos Santos Neto, pedido, conhecido como Bruno, pedido do vereador Gleidson Bezerra. Peço a todos um minuto de silêncio. Declaro encerrada a presente sessão.